Olá, bem-vindo ao Juízo e Sabedoria, um espaço onde fé e conhecimento convergem para uma vida com propósito. Neste podcast sobre o e-book Provérbios para a Vida, 31 dias de sabedoria bíblica, iniciamos com a narração do texto de cada capítulo e em seguida refletimos sobre os seus temas centrais. Capítulo 20, Pesando Motivações. Texto base, Provérbios 20. Tema: os planos do coração do homem são como águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Versículo 5. Leitura principal. O Senhor detesta pesos adulterados e balanças desonestas não o agradam. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Provérbios 20, 10, 12. Comentário devocional. Este capítulo reforça que Deus não apenas observa as ações humanas, mas examina o coração e as motivações. Ele é justo e não se impressiona com aparências. Ele pesa os espíritos. Versículo 27. A sabedoria aqui envolve integridade nos negócios, domínio próprio, evitando brigas, versículo 3, e bebidas, versículo 1, e paciência para esperar pelo agir de Deus. Os conselhos destacam que a verdadeira honra vem da prudência e que a herança verdadeira vem com justiça, não com pressa. Versículo 21. Também aprendemos que o caráter de uma pessoa se revela em suas ações. Versículo 11. E que devemos buscar conselhos antes de tomar decisões. Versículo 18. Aplicação para a vida. 1. Deus vê além das aparências. Ele pesa o coração. 2. Devemos viver com honestidade, prudência e paciência. 3. Buscar conselhos e agir com discernimento é sinal de sabedoria e humildade. Oração. Senhor, sonda o meu coração e alinha minhas intenções com a tua vontade. Livra-me da pressa, da desonestidade e do orgulho. Dá-me discernimento para agir com justiça, ouvir conselhos e esperar em ti. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos ouvir as reflexões do episódio dedicado ao capítulo. Olá, hoje a gente vai fundo num tema bem interessante. Essa relação meio complexa entre o que a gente pensa, o que a gente sente lá dentro e o que a gente faz. E o papel do discernimento nisso tudo. Exato. E para guiar essa conversa, a gente está usando como base um comentário devocional sobre o capítulo 20 de Provérbios. Isso, a ideia é entender melhor essa mensagem sobre intenções versus ações e, claro, a importância de ter essa clareza, esse discernimento. Perfeito. Vamos começar com um versículo que meio que ancora tudo, o versículo 5. Os planos do coração do homem são como águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Essa imagem é forte, né? Águas profundas. O que isso quer dizer exatamente? É uma metáfora, assim, muito visual. A fonte que a gente consultou sugere que nossas motivações reais, nossos planos mais íntimos, eles nem sempre são óbvios. Às vezes nem para nós mesmos, sabe? Interessante. Como se a gente não se conhecesse tão bem assim. É por aí. Pode ser confuso, obscuro lá dentro. Mas, e aí vem o ponto do texto, para Deus, essa profundidade toda não é um mistério. Ele enxerga além da superfície do que a gente mostra. Certo. E como o texto descreve essa visão de Deus? A fonte mencionou algo sobre pesar os espíritos. Sim, essa expressão está lá no versículo 27. A interpretação que a fonte traz é que Deus avalia o nosso íntimo mesmo, nosso eu verdadeiro, não só a fachada, né? Entendi. Aparências não o impressionam. E o versículo 12 reforça isso. Ele criou o ouvido que ouve, o olho que vê. Ou seja, nada escapa. E tem uma conexão direta com a ética, viu? Como assim? O texto logo em seguida, no versículo 10, fala do quanto Deus detesta a desonestidade. Cita pesos adulterados e balanças desonestas. Então essa visão interna está ligada diretamente à condenação da fraude externa. Faz sentido. Então tá, se essa avaliação divina vai tão fundo no coração, como é que a sabedoria prática, aquela para o dia a dia, aparece nesse capítulo? Como a gente traz à tona essas águas profundas de um jeito positivo?
Olha, a sabedoria se mostra de um jeito bem concreto, segundo a fonte. Primeiro, na integridade. Ser honesto nos negócios, na vida, isso é visto como um reflexo de um coração alinhado. Ok, integridade. O que mais? Depois, domínio próprio. O versículo 3 elogia quem evita briga, conflito desnecessário, mostra que ser sábio não é sair faísca por qualquer coisa. E o versículo 1 já alerta sobre excesso, tipo a bebida, que atrapalha o julgamento. Autocontrole, então. Isso. E também paciência. O texto critica essa coisa de querer ganho rápido, injusto, menciona uma herança obtida com pressa, lá no versículo 21. A sabedoria seria confiar no tempo certo, nos meios justos. Entendi. Evitar os atalhos, né? Exato. E por último, mas não menos importante, a busca por conselho. O versículo 18 destaca isso. Reconhecer que a gente não sabe tudo, ouvir outras pessoas antes de agir, é sinal de prudência, de humildade. Legal. Integridade, domínio próprio, paciência, buscar conselho, parece um bom guia. Mas e o caráter em si? Como ele se revela de verdade segundo essa leitura? É só ter boas intenções escondidas lá nas águas profundas? Ah, de jeito nenhum. O texto é bem claro quanto a isso. O versículo 11 é direto. Até a criança se dá a conhecer por suas ações, se o que faz é puro e reto. Nossa, até a criança. Sim, as ações falam mais alto, elas são o espelho do coração. Não adianta ter intenção nobre guardada se o comportamento não bate com isso, entende? Entendo. A ideia do versículo 5, de trazer à tona com discernimento, é justamente isso. É entender as motivações lá do fundo, as nossas e as dos outros, para que as ações sejam de fato íntegras, retas. O discernimento é essa ponte. Interessante essa conexão. As ações mostram o que está lá no fundo e o discernimento ajuda a garantir que essa revelação seja correta, positiva. Então, para a gente amarrar essa análise da fonte, qual seria a grande mensagem para levar? Olha, acho que a mensagem principal é que a sabedoria de verdade para essa leitura de Provérbios 20 está em alinhar conscientemente o que está lá dentro, nas águas profundas, com o que a gente faz aqui fora. Alinhamento. Cultivar integridade, autocontrole, paciência, a humildade de pedir conselho e reconhecer que, na perspectiva do texto, a gente é meio transparente na essência. E as nossas ações acabam mostrando quem a gente é. O lance é buscar clareza e retidão para essas águas, agindo com discernimento. Perfeito. Isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Se esse discernimento é tão chave para entender nossas próprias águas profundas e agir direito, como é que a gente pode cultivar essa habilidade no dia a dia? Principalmente quando bate aquela tentação da pressa ou da desonestidade que o próprio texto alerta. Como a gente afia essa ferramenta interna?